Que a paz do Senhor esteja com você neste momento. Se você chegou até aqui, talvez seja porque o coração está carregado de preocupações com trabalho, sustento, contas, decisões e caminhos que parecem incertos. Eu quero me apresentar a você com respeito e verdade. Eu sou o pastor Eliseu Roberto, e este é o canal de oração. Um lugar onde nós colocamos diante de Deus aquilo que mais pesa na nossa vida real. Aqui não falamos de teoria, falamos de necessidade, de dependência e de fé prática. Muitas pessoas acordam todos os dias preocupadas com o amanhã, com o sustento da casa, com oportunidades que não aparecem, com portas que parecem fechadas. E Deus sabe exatamente onde essa oração te encontra hoje. A Bíblia nos ensina que o trabalho é digno, que o sustento vem do Senhor e que nenhum filho de Deus foi criado para viver em escassez emocional ou espiritual. Davi entendia isso. Ele passou por desertos, fugas e tempos de falta, mas nunca deixou de confiar que Deus era quem direcionava os seus passos. Talvez você esteja vivendo um tempo de esforço sem resultado, de muito trabalho e pouco retorno, ou até de portas fechadas onde você mais precisava de resposta. Mas Deus te trouxe aqui para te lembrar que os seus caminhos não estão soltos. Antes de entrarmos na oração, eu quero te fazer um convite simples e importante. Se você ainda não segue o canal de oração, siga agora. Comente amém, porque isso é uma declaração de fé sobre os seus caminhos. Agora permaneça aqui, não se distraia, porque nós vamos alinhar o coração antes de pedir provisão, vamos colocar os caminhos diante de Deus antes de pedir portas abertas, e algo vai começar a mudar dentro de você. Muitas pessoas confundem provisão com sorte, mas a palavra nos ensina que provisão tem nome: direção de Deus. Não é apenas trabalhar mais, é caminhar no caminho certo. Davi entendeu isso cedo. Antes de avançar, ele perguntava ao Senhor se devia ir, se devia esperar, se devia mudar de rota. E isso o livrou de perdas desnecessárias. Talvez você esteja cansado de correr atrás, de tentar caminhos que não dão fruto, de se esforçar sem ver retorno. Deus não ignora o seu esforço. Ele vê cada manhã difícil, cada noite preocupada, cada oração silenciosa. Mas antes de abrir portas, Deus alinha o coração. Porque quando o coração está desalinhado, até portas abertas se tornam armadilhas. Hoje, Deus quer te ensinar a caminhar com discernimento, não apenas com pressa. Há pessoas ouvindo essa mensagem que estão vivendo insegurança financeira não por falta de esforço, mas por falta de direção clara. Trabalham muito, mas vivem inquietas. Ganham, mas não descansam. Recebem, mas continuam com medo. Davi passou por tempos assim. Houve fases em que ele tinha pouco, mas tinha paz. E houve fases em que tinha muito, mas precisou aprender a administrar o coração. Provisão não é só dinheiro, é tranquilidade interior. Deus não quer apenas suprir suas necessidades, Ele quer tirar o medo do amanhã. Talvez hoje o seu maior clamor não seja por dinheiro, mas por estabilidade, por segurança, por clareza. E Deus começa a trabalhar nisso agora, enquanto você permanece aqui. O medo de faltar faz muita gente tomar decisões precipitadas. Aceitar o que machuca, permanecer onde adoece, insistir em caminhos que não vêm de Deus. Mas a provisão do Senhor nunca exige que você perca a paz para recebê-la. Davi nunca precisou trair seus princípios para ser sustentado por Deus. Ele esperou, confiou e foi honrado no tempo certo. Talvez você esteja sendo pressionado a aceitar menos do que merece, menos do que sonhou, menos do que acredita. Deus te trouxe aqui para te lembrar que Ele é o seu provedor, não as circunstâncias. E quando Deus provê, Ele provê com dignidade. Trabalho não é apenas fonte de renda, é também lugar de propósito. Deus não criou você para apenas sobreviver, mas para frutificar. Davi não foi chamado apenas para fugir de problemas, mas para governar com sabedoria. Talvez você esteja em um trabalho que não te realiza, ou em uma fase de espera que parece injusta. Mas nenhuma fase é desperdiçada quando está nas mãos de Deus. Há aprendizados acontecendo agora, há maturidade sendo formada, há caráter sendo moldado. E isso prepara você para portas maiores. Deus nunca abre uma nova estação sem antes preparar o interior. Enquanto você permanece aqui, algo começa a se alinhar por dentro. A ansiedade começa a ceder lugar à confiança. A pressa começa a dar espaço à sabedoria.
Você começa a entender que não está atrasado, está em processo. Davi passou anos sendo preparado antes de assumir o que Deus tinha prometido. E esse tempo não foi perda, foi construção. Talvez você esteja se comparando com outros, se sentindo para trás. Mas o caminho que Deus traça para você é o único. E quando chega o tempo certo, nada impede o que Ele decidiu abençoar. Agora o coração começa a se preparar para o clamor. Um clamor que não nasce da ganância, mas da dependência. Não nasce do desespero, mas da confiança. Você começa a perceber que pedir provisão não é exigir, é confiar. Que pedir trabalho não é implorar, é alinhar-se com o propósito. Davi confiava que o Senhor endireitava seus passos, e por isso caminhava com fé mesmo quando não via o caminho inteiro. Permaneça aqui. Ainda não é a oração final. É o momento em que Deus organiza o interior antes de tocar no exterior. E quando isso acontece, os caminhos começam a se abrir no tempo certo, do jeito certo. Há um peso invisível que muitas pessoas carregam quando o assunto é provisão. Não é só a conta para pagar, é a responsabilidade de sustentar uma casa, uma família, sonhos que dependem de recursos. Esse peso faz muita gente perder o sono, a paz e até a fé. Davi conhecia esse tipo de pressão. Houve momentos em que ele era responsável por si e por outros, e mesmo assim precisava continuar confiando. Ele aprendeu que quando o peso fica grande demais, é sinal de que precisa ser entregue. Deus nunca planejou que você carregasse sozinho aquilo que só Ele pode sustentar. Enquanto você permanece aqui, o Senhor começa a aliviar esse peso, não tirando a responsabilidade, mas retirando a angústia. Existe uma diferença entre trabalhar com medo e trabalhar com confiança. Quem trabalha com medo vive sempre na defensiva, aceitando menos, se diminuindo, se desgastando além do limite. Mas quem trabalha confiando em Deus caminha com dignidade. Davi não corria atrás de oportunidades de forma desesperada, ele esperava o tempo de Deus. E quando o tempo chegou, ninguém conseguiu impedir. Talvez você esteja se sentindo invisível, ignorado, esquecido no ambiente de trabalho ou na busca por uma oportunidade. Mas Deus vê o que os outros não veem. Ele vê fidelidade, esforço e caráter. E isso nunca passa despercebido no reino. A provisão de Deus também passa pela sabedoria de saber dizer não. Não para portas que parecem boas, mas não vêm de Deus. Não para ambientes que consomem sua saúde emocional. Não para acordos que ferem seus princípios. Davi teve oportunidades de atalhos, mas escolheu esperar. Ele preferiu um processo mais longo a uma conquista que custasse sua paz. Talvez hoje Deus esteja mais interessado em te livrar de caminhos errados do que em te colocar em qualquer caminho disponível. Porque um caminho errado pode até trazer dinheiro, mas rouba o descanso. E Deus se importa com o seu descanso. Enquanto você permanece aqui, começa a surgir uma compreensão mais madura sobre provisão. Não é apenas receber, é saber administrar. Não é apenas ganhar, é saber manter. Deus não quer apenas te tirar da falta, Ele quer te ensinar a permanecer na abundância sem perder o equilíbrio. Davi aprendeu a lidar com pouco e com muito. E isso o manteve firme quando chegou ao lugar que Deus havia prometido. Talvez você esteja sendo preparado exatamente agora para algo maior do que imagina. E essa preparação começa no coração. Agora, o interior começa a ficar mais calmo. A comparação perde força. A ansiedade diminui. Você começa a entender que o seu tempo não é atraso, é preparo. Que o silêncio não é abandono, é construção. Que a espera não é castigo, é proteção. Davi não foi esquecido no campo, ele estava sendo formado. E da mesma forma, Deus está formando você. Os caminhos estão sendo alinhados, mesmo que ainda não estejam visíveis. Permaneça aqui. Ainda não é o fim. Ainda não é a oração final. É o ponto em que o coração se rende por completo, pronto para clamar com fé, com confiança e com expectativa santa. Há pessoas que chegaram até aqui porque estão cansadas de pedir ajuda e não receber resposta. Cansadas de bater em portas que não se abrem, de enviar currículos, de tentar novas ideias, de se esforçar mais do que o normal. E esse cansaço começa a afetar não só a fé, mas a identidade. Começa a surgir aquela pergunta silenciosa: será que o problema sou eu? Davi também enfrentou períodos em que foi esquecido, ignorado, subestimado.
Mas Deus nunca confundiu silêncio com abandono. O silêncio de Deus nunca é descaso, é preparação. Enquanto você espera, Deus trabalha em áreas que você não vê, mas que serão fundamentais quando a porta certa se abrir. Muita gente associa a provisão apenas ao que entra, mas Deus também provê livrando. Livra de sociedades erradas, de ambientes tóxicos, de decisões precipitadas, de acordos que parecem solução, mas trariam dor depois. Davi foi livrado muitas vezes antes mesmo de perceber. Deus fechou caminhos que pareciam promissores para abrir outros muito mais seguros. Talvez você esteja frustrado por portas fechadas recentemente, mas o Senhor te convida a mudar a pergunta. Em vez de, por que não deu certo? Comece a perguntar, do que Deus me livrou? Porque nem toda porta fechada é atraso, muitas são proteção. O medo do amanhã faz muita gente viver no modo sobrevivência. Trabalhar sem alegria, acordar sem esperança, caminhar sem expectativa. Mas Deus não te chamou para apenas sobreviver, Ele te chamou para viver com propósito. Davi não foi ungido para passar a vida inteira fugindo, mas precisou atravessar fases assim antes de governar. O que hoje parece um desvio pode ser exatamente o caminho que está formando você. Deus nunca desperdiça uma fase. Cada estação tem um papel, mesmo aquelas que você não escolheu. Enquanto você permanece aqui, algo começa a ser curado: a relação entre fé e dinheiro. Deus não se opõe à prosperidade, Ele se opõe à ansiedade. Ele não rejeita o pedido por provisão, Ele rejeita o coração dominado pelo medo. Quando o coração se alinha, a provisão flui com mais leveza. Davi confiava no Senhor mesmo quando não tinha garantias visíveis. E essa confiança o sustentou até o dia em que as promessas se cumpriram. Deus quer te ensinar a confiar antes de te entregar. Há um tempo certo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de esperar, tempo de colher. Um dos maiores erros é tentar colher antes da hora. Davi respeitou processos, mesmo quando parecia injusto. Ele poderia ter tomado atalhos, mas escolheu esperar. E isso preservou seu caráter, sua paz e seu futuro. Talvez hoje você esteja sendo convidado a esperar um pouco mais, não porque Deus se esqueceu, mas porque Ele está alinhando pessoas, oportunidades e cenários que precisam estar prontos juntos. Agora o coração começa a se aquietar. A pressa diminui. A comparação perde força. A fé se torna mais madura. Você começa a perceber que não está parado, está sendo conduzido. Que não está esquecido, está sendo guardado. Que não está atrasado, está sendo preparado. Davi chegou onde chegou porque aprendeu a confiar no Deus que abre caminhos no tempo certo. E esse mesmo Deus está presente agora, preparando o ambiente interior para o clamor final, onde não se pede por desespero, mas por confiança profunda. Senhor, nós nos colocamos agora diante da Tua presença para entregar nossos caminhos, nosso trabalho e nossa provisão em Tuas mãos. O Senhor conhece cada necessidade, cada preocupação, cada conta, cada responsabilidade que pesa sobre este coração. Nós entregamos o medo do amanhã, a ansiedade pelo sustento e a insegurança quanto aos caminhos. Vai à nossa frente, Senhor. Abre portas certas, fecha caminhos que não vêm de Ti e nos dá discernimento para reconhecer a Tua direção. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Dá oportunidades justas, ambientes saudáveis e provisão suficiente. Que não falte o pão, que não falte dignidade, que não falte paz. Ensina-nos a confiar enquanto esperamos e a administrar com sabedoria quando recebermos. Nós declaramos que os nossos caminhos estão nas Tuas mãos e que o Senhor é o nosso provedor. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários. Siga o canal de oração para caminharmos juntos todos os dias. Eu sou o pastor Eliseu Roberto, e que Deus abençoe seus caminhos, seu trabalho e sua provisão, hoje e sempre. Amém.